Agora, com a palavra, o coordenador nacional do Colégio de Presidentes dos Conselhos Seccionais da OAB e presidente da OAB Seccional do Espírito Santo, Dr. Homero Mafra. Quero saudar o meu presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o nosso presidente, o nosso grande presidente Cláudio Lamáquia. Quero saudar a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Quero saudar o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, e saudando o governador e a classe política, dizer que com todas as críticas que se pode fazer à atividade política, nós temos que ter a clara percepção de que fora da política o que nós teremos é a ditadura, o que é inaceitável e inadmissível. Quero saudar as mulheres advogadas, e o faço nas pessoas de Fernanda Marinella, essa grande presidente da OAB de Alagoas, e da conselheira federal Flávia Brandão, do meu estado do Espírito Santo. Quero saudar a jovem advocacia brasileira. Quero saudar os medalhas Rui Barbosa, na pessoa de Agesandro da Costa Pereira e Cleia Carpe. Não posso deixar de saudar os que nos trouxeram até aqui, nossos membros honorários vitalícios, nossos ex-presidentes, e o faço nas pessoas de Mário Sérgio Duarte Garcia e de Roberto Batóquio. Quero, em especial, saudar a advocacia paulista que nos recebe, na pessoa desse grande companheiro, desse grande dirigente de ordem, que é Marcos da Costa, de quem me orgulho de ser amigo pessoal. Quero saudar os presidentes de conselho seccional, os meus companheiros de caminhada, os conselheiros federais e todos os dirigentes de ordem. Que honra minha falar a advocacia brasileira em nome do Colégio de Presidentes de Seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. Quanta responsabilidade tenho ao buscar traduzir em palavras os sonhos, angústias e anseio do Colégio de Presidentes, esse grupo ímpar de dirigentes de ordem. Quero agradecer ao presidente Marcos da Costa e à advocacia paulista, em nome dos presidentes de seccionais e de todos aqui reunidos, a recepção que estamos tendo nessa São Paulo de todos os Brasis, nessa São Paulo da tradição de receber, forjada por imigrantes daqui e de afora. Quem de nós, presidente Marcos da Costa, qual brasileiro não sente verdadeiros os versos de Caetano? Alguma coisa acontece no meu coração quando cruza Ipiranga e Avenida São João. Quem, advocacia paulista, não reconhece essa bela cidade nos versos de Tom Zé? Em Brasília é veraneio, no Rio é banho de mar, e aqui é só trabalhar, porém com todo o defeito te carrego no meu peito, São Paulo, meu amor. Hoje, na 23ª Conferência da Advocacia Brasileira, nos reunimos em defesa dos direitos fundamentais, pilares da democracia, conquistas da cidadania. A história de nossas conferências, presidente Lamáquia, é a história da luta da advocacia em defesa da cidadania brasileira. Sempre foi assim.
A advocacia brasileira, ao longo do tempo, teve compromisso com a defesa dos direitos humanos, teve e tem compromisso com a defesa dos direitos humanos, contra o autoritarismo, contra as ditaduras, contra qualquer forma de opressão, disfarçadas ou não. Não será diferente agora, nesses tempos difíceis que vivemos, ainda que formalmente democráticos. Quanto demoramos para chegar até hoje? Quanto demoramos para chegar até aqui? Como foi dura a nossa caminhada, como foi difícil vencer a escuridão feita de dor, medo e violência. Hoje são tempos de liberdade reconquistada por força também de nossa ação. Ao longo de nossa história, fomos a advocacia brasileira, a voz da sociedade civil, sustentando, quando todos estavam calados pela força das baionetas, sustentando os valores da democracia e do Estado democrático de direito. A Ordem dos Advogados, a força da Ordem dos Advogados está na nossa simbiose orgânica com a sociedade civil. Somos e seremos tão mais fortes quanto mais vocacionarmos os valores democráticos, quanto mais tivermos vínculos com a cidadania, enfrentamos os poderosos e denunciamos seus desmandos. A nós não importa assumirmos bandeiras aparentemente e só aparentemente impopulares. Nosso compromisso, que reiteramos nessa conferência, é com a defesa dos direitos fundamentais, com a defesa da vida, da democracia, da liberdade, do direito à expressão. Não tememos a impopularidade, se essa for a medida da defesa das liberdades. Vivemos tempos difíceis, tempos de intolerância, de obscurantismo, de tentativas de intimidação ao pensar diferente, de profunda crise ética, do abrandamento às normas de combate ao trabalho escravo, com as ações dos governantes de ontem e de hoje nesse nosso tempo recente, marcadas por condutas que fogem das práticas republicanas e envergonham o povo brasileiro. Sofremos com a corrupção que sonega riquezas do país e, mais que tudo, corrói o sentido ético da atividade pública. É preciso fazer o duro combate à corrupção, é preciso vencer esse veneno que se entranha nas relações de poder, é preciso dizer um rotundo não ao entrelaçamento perverso entre o poder político e a voracidade de alguns, sangrando o país e a nação. Nenhuma complacência com os que saqueiam os cofres públicos. Mas é preciso dizer, a advocacia tem compromisso com os valores democráticos e condena por isso o salvacionismo reducionista que imola as liberdades públicas. Sabemos de nossa responsabilidade histórica e não a negamos. Não saímos de uma ditadura para construir outra, para aceitarmos passivamente o Estado policial que viola as prerrogativas da advocacia e fere o Estatuto da Defesa. A advocacia não aceita as conduções coercitivas feitas ao arrepio da lei, como não aceita os mandados de busca genéricos que fazem a diligência se transformar em devassa, ou os mandados de busca coletiva que criminaliza, sem endereço ou nome de quem se busca e que criminaliza a pobreza. Não aceitamos que as normas constitucionais de garantia sejam desprezadas. Cobramos do Poder Judiciário, guardião da Constituição, o cumprimento de seu papel constitucional, repelindo os atentados cometidos contra a ordem democrática, ainda que a pretexto do combate à corrupção, ainda que partindo de autoridades que se arvoram em novos salvadores da República. O germe do autoritarismo não pode florescer. Quantos Luiz Carlos Cancellier,
o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que se imolou pela vergonha de uma prisão injustificável, serão necessários para que despertemos de nosso silêncio embrutecedor e passemos a dizer não ao opróbrio que se abate sobre os ainda não culpados, imolados cotidianamente pela exposição espetaculosa e desumana que são submetidos. Quantos Luiz Carlos Cancellier teremos que suportar? Vivemos tempos difíceis. No instante presente, estamos assistindo a uma verdadeira cruzada obscurantista a pretexto da defesa de valores que a todos são caros, mas cuja sustentação não autoriza o ataque à liberdade de expressão. Nos recusamos a trilhar por esse caminho, nos recusamos a substituir o debate de ideias por práticas medievais, nos recusamos a sermos os algozes da liberdade. Vivendo a advocacia, sabemos que a justiça é o pão do povo, às vezes bastante, às vezes pouca, mas seguimos afirmando e afirmaremos sempre que o judiciário é imprescindível. Por isso, não pode ele ser distribuído às migalhas. Queremos um judiciário forte, um judiciário que faça a distribuição real da justiça, sem faltar a ninguém. Um judiciário que se faça credor do respeito de todos e que não carregue consigo o estigma de privilégios incompatíveis com a conduta republicana que se espera dos membros do poder. Um judiciário forte é, ainda hoje, triste dizer, um judiciário a conquistar. É dramática a situação da prestação jurisdicional no país. Processos que se acumulam, sentenças que não chegam, juízes insensíveis aos reclamos dos que os cercam, situação que se agrava nas pequenas comarcas. Para a crise do judiciário, defendem alguns a extinção de comarcas. Não aceitamos tal caminho. Menos privilégios e mais justiça é que a cidadania exige do Poder Judiciário. Vivemos tempos difíceis. A advocacia brasileira cabe fazer o bom combate, denunciando todas as formas de violência, todas as formas de prepotência, todos os ataques à democracia. Como nos definiu Oscar Tenório, classe viril, em todas as frentes da defesa da liberdade, da honra e do patrimônio, nós os encontramos. Nós, a advocacia, somos assim. Nessa conferência, sob a inspiração de nossos patronos Raimundo Fauro e Valdir Troncoso Pérez, unida sob a direção de Cláudio Lamáquia, a advocacia fará a defesa dos valores fundamentais, pilares da democracia, conquistas da cidadania. Da advocacia, não esperem outra coisa que não a defesa dos direitos humanos, das liberdades públicas, das minorias, dos princípios republicanos, do combate à opressão e ao Estado policial, a todo e qualquer tipo de censura. Não temos medo, esse sentimento não nos pertence. Repito, Raimundo Fauro, o patrono dessa conferência, em seu discurso na histórica Conferência de Curitiba, em 1978. Estivemos na vanguarda, e à vanguarda cabe desferir o primeiro combate e receber os primeiros golpes. Este o nosso lugar, que deriva do papel que sempre nos coube, contemporâneos da independência, da república e do abolicionismo. Contemporâneos somos do tempo, cujo alcance, para quem leva as marcas gloriosas do combate, não é difícil apreender com o olhar. Senhores, não nos peçam o silêncio, somos a advocacia. Muito obrigado.